Bom, hoje eu vou falar com uma coisa bem legal para vocês, bem interessante, que é a continuação do raciocínio sobre livre-arbítrio. O último vídeo que eu fiz, teve uma galera que gostou bastante, teve uma galera que não concordou, que tá tudo certo, e teve uma galera que não concordou, mas não entendeu, né? Que é a galera que falou: ah, se livre-arbítrio não existe, vem aqui e me convença a fazer tal coisa. Isso é um argumento que não faz o menor sentido com o que eu falei, tá? Mas agora eu vou fazer uma provocação ainda maior, né? E mais uma vez você não precisa concordar comigo. Eu só quero que você veja esse vídeo até o final, para você pelo menos abrir um pouquinho mais a sua cabeça sobre o que que é o livre-arbítrio e a percepção de intenção, tá? Então nós temos uma percepção de intenção. O que muita gente se incomoda no discurso de livre-arbítrio é o seguinte, né? Eu não sou plenamente responsável pelas minhas atitudes, e aí, consequentemente, eu não tenho também como ter uma responsabilidade sobre isso. Só que as coisas são distintas. Não é porque eu falo que ó, você não é totalmente responsável que não haja uma responsabilidade, ainda mais nos critérios legais. Tá? Quando a gente fala sobre livre-arbítrio, na verdade, a gente está falando de fatores predisponentes, como genética, como ambiente, como interação, como a própria formação de personalidade, que te levam a agir daquela maneira e que sim, você tem responsabilidade sobre a forma como você age. Tá? Mas, ainda assim, tem que haver um entendimento mais profundo, até para a gente conseguir, pensando até em novas gerações, agir nas causas. Ok? Bom, só que isso não é a parte que mais deveria incomodar vocês. A falta de livre-arbítrio e, consequentemente, a diminuição da responsabilidade ou uma maior compaixão. Pelo menos, o que mais me incomoda, porque é óbvio que esse raciocínio também me incomoda, né, embora eu concorde com ele, e isso é muito importante, tá? A gente entender que certos pressupostos, eles podem nos incomodar e ainda assim a gente entender que tem pelo menos uma parte de verdade ali, ou toda uma verdade, né? Ahn, mas a parte que mais incomoda é, se não existe livre-arbítrio, não existe o mérito da vitória. Então, por exemplo, se hoje a gente está vendo o Messi, né? Estamos em época de Copa do Mundo, tá? Apesar de estar com a camisa do São Paulo, né? O Messi voltou a fazer muitos gols, voltou a comandar a seleção da Argentina e o cara é fora da curva. Independente se vocês gostam mais do Cristiano Ronaldo, do Pelé, do Ronaldo Nazário, né? O Messi é fora da curva. Desde criança isso, né? E há quem diga que o Messi treina menos, se dedica menos do que o Cristiano Ronaldo, que é uma máquina de dedicação, né? Óbvio que a gente não mora com eles, a gente vai se baseando ali em relatos, né? Ainda assim, vocês podem pensar que eles estão em níveis semelhantes, né? Ou pelo menos ali níveis próximos como referência, né? Eu particularmente prefiro muito mais o Messi, mas tem gente que vai preferir muito mais o Cristiano, mas enfim, não dá pra gente falar que os dois são jogadores medianos, ok? Se a gente parte dessa ideia de falta de livre-arbítrio, o Messi, ele realmente merece tudo isso, porque se ele tem uma dedicação menor e é puramente talento, nós estamos premiando por fatores muito mais genéticos e intrínsecos dele. É como você premiar alguém por ser alto demais. Será que faz sentido? Né? No fisiculturismo, a gente sabe que a genética conta muito. Então tem até uma brincadeira, né? A gente está premiando quem tem a melhor genética e responde melhor ao abuso ali, né, de substâncias, tá? A gente sabe que não é só isso, né? A gente não é tão leigo assim. Tem os fatores que também fazem parte ali da preparação, né? Treinamento, dieta, desidratação, enfim. Mas no geral, o fator que mais conta é a genética, tá? Pelo menos quando a gente fala ali, né, em níveis elevados, né? Você pode ter uma genética ali ruim que você vai ter que ter muita dedicação e provavelmente você não vai chegar num nível tão elevado assim. Não sem correr mais riscos do que uma pessoa que já tem uma genética com predisposição ali para hipertrofia, para simetria muscular, tá? Então, voltando para o assunto do Messi. Se boa parte ali do que ele faz hoje é uma junção de a parte genética dele,
a parte de raciocínio, de controle motor, que nada disso foi uma pura decisão dele de ter, e nem de melhorar, caso vocês tenham visto o vídeo anterior, as nossas escolhas de treinamento, eu sou alguém determinado, eu sou alguém focado, não são puramente escolhas. Também são repertórios condicionados pelo que a gente aprendeu antes, modulados pelo ambiente, modulados pela sociedade, pela cultura, e que vão ali de acordo com nossas respostas genéticas, né? Então, eu posso ter uma resposta genética muito boa para controle motor, eu começo dentro de um condicionamento adequado, treinar mais controle motor e fico especialista, sei lá, arco e flecha, fico especialista em hipismo, né? Qualquer esporte que seja aqui, tá? Então, pela ideia do livre-arbítrio, o Messi é o Messi não porque ele escolheu ser atualmente, né, um dos melhores do mundo, ou pelo menos historicamente, nos últimos anos e décadas. E sim porque ele teve toda uma recondição para isso, genética e epigenética. Mas o Messi escolheu treinar, o Messi escolheu se dedicar, né? Mais uma vez, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente não escolhe tal comportamento. A gente tem a percepção da intenção, não a intenção por si. Então você é moldado a pensar que escolheu aquilo, quando na verdade todo o seu repertório te move para aquilo, tá? O seu repertório de fazer aquilo ver resultado, porque você tem uma resposta genética favorável, a modulação do ambiente, ó, pai e mãe incentivam, tios, escola de futebol, premiações, tudo isso está junto, né? E se a gente vai pensar assim, o mundo vira um mundo sem meritocracia, um mundo sem vencedores. E esse é um discurso que até me incomoda também, porque eu vim de uma família pobre, eu estudei muito para chegar onde eu cheguei, né? Você pode falar, nossa, eu acho o seu raciocínio totalmente burro agora, Felipe. Tudo bem, mas você não pode falar que eu não domino diversas áreas da nutrição, da ciência, enfim, né? Você pode discordar de mim, mas é fato que eu estudei muito e ganhei dinheiro com isso. Então, é um raciocínio que vai contra a minha ideia de história de vida. Mas, ainda assim é importante a gente ter isso, né? E mais uma vez, vocês podem discordar em partes, mas discordar totalmente é até anticientífico, que aí vocês estão negando toda a parte genética que molda nosso comportamento, tá? E como que essa parte genética se comunica com a parte do ambiente. E como a gente vai, basicamente, sendo frutos de condicionamentos, tá? Condicionamentos operantes pela lógica da análise de comportamento, né? Você age conforme a resposta do ambiente. E conforme essa resposta do ambiente, traz ali a sua percepção do resultado que você espera, que é fruto também da sua genética e do seu aprendizado anterior. E aí, vai chegar num ponto ainda mais complexo, né? E aí eu vou fazer até uma técnica da terapia aqui chamada autoexposição, que é basicamente contar um pouco da minha história de vida. Eu gosto de estudar, eu fico feliz com isso. Dias que eu não estudo, eu fico incomodado. E eu digo estudar, é estudar basicamente coisas que eu vejo ali que me traz a sensação de entendimento, de domínio, tá? Então não é só a parte de nutrição ou ciência. Atualmente estou estudando música e desenho. E isso me traz uma sensação de domínio. Eu consegui superar uma pobreza, né? Já tive história de ser despejado de casa. Hoje eu vivo muito bem, justamente pelos meus estudos e pelo meu reconhecimento na área da nutrição, principalmente. Então, faria sentido ali, conforme a minha história, defender a meritocracia. Só que, às vezes, a gente está aplaudindo alguém pelos motivos que parecem certos, mas são errados, do ponto de vista de um comportamento que faça bem para a pessoa ou não. Como assim, Felipe? A pergunta é: por que eu estudava tanto? Né? Porque eu gostar não vem do nada. Não é tipo, legal, gostei de estudar. Não. A gente tem sim cunhos genéticos que levam a gente a determinados comportamentos, mas você tem que ter uma resposta. Imagina se toda vez que eu estudasse, eu tomasse um choque. Eu não ia gostar, né? Pô, que legal, vou estudar mais porque eu quero tomar choque. Não. Então, quando eu estudava, e meu Instagram principalmente ia crescendo enquanto eu era estudante, e eu via que isso ia abrindo portas para mim, isso era recompensador no sentido de ver um futuro na área.
E quando eu comecei a produzir conteúdo, consegui fechar parcerias, eu consegui melhorar, mesmo que pouco, porque eu ainda era estudante, minha qualidade de vida, justamente pelo fruto dos meus estudos, tá? Se eu não tivesse esses reforços, eu provavelmente faria outra coisa. Tá, vou trabalhar algum serviço manual, né? Não sei. Vou voltar a trabalhar com análise de sistemas, que é a minha primeira formação, porque eu não fui reforçado, tá? Então, basicamente é não só trabalhar com o que você gosta, mas esse trabalho tem que te gerar um reforço no sentido até da pirâmide, né, de Maslow, de o que é mais importante, né, e obviamente que é importante, saneamento básico, recursos financeiros para sobrevivência, né. E essa pirâmide também traz uma outra coisa importante, que é outra parte da autoexposição, que é basicamente, quando eu estudava, eu tinha afeto, eu tinha admiração. Então, as pessoas olhavam e falavam, pô, esse cara é inteligente, esse cara, ele é fora da curva, esse cara, ele domina coisas que os professores têm dificuldade em explicar aqui pra gente, falando dos meus colegas na área, enfim, né, até como estudante. E a falta de afeto e de admiração foram coisas que me marcaram na infância e na adolescência. E isso, se a gente avalia até pelo estudo de terapia dos esquemas, do Jeffrey Young, né, são bases importantes e que a gente acaba buscando quando adulto. Então, na verdade, o meu estudar, a meritocracia, foi fruto de comportamentos que me faziam ali mal. Comportamentos ali, ambientes também que me faziam mal. Que eu estudava, na verdade, porque eu tinha insegurança financeira, falta de afeto, falta de admiração e até um self abalado, uma percepção de eficácia abalada. E comecei a estudar. Hoje muita gente admira. Pô, o Felipe é um cara, né, focado em estudo, o cara gosta mesmo, o cara é inspiração. Mas aí, não necessariamente eu estudar vai resolver esse problema. Ah, mas hoje você tem segurança financeira. Mas hoje você tem respeito, admiração. Mas quando a gente vê, também pela terapia dos esquemas, essas questões mais anteriores à nossa vida, que nos incomodavam na infância, elas meio que formam uma cicatriz. Pensa a sua amígdala, pensa que tem uma cicatriz ali, um dano. Então, mesmo que você tenha todas as provas sociais, todas as provas de vida, ainda assim tem aquele dano. Então, na hora que você passa por um evento que simule uma insegurança financeira, que no meu caso, né, que simule uma falta de admiração, um desafeto muito grande com pessoas que eu tenho carinho, é como se essa cicatriz ela se abrisse. Porque a amígdala ela está muito envolvida em respostas emocionais de memórias de longo prazo, né? Um exemplo clássico de hiperativação da amígdala é transtorno de estresse pós-traumático. Então, o fato de eu estudar muito, de eu resolver minha vida financeira, hoje eu vivo muito bem, não necessariamente vai resolver aquilo, né? Por isso que eu falei que era uma solução que me ajudou, mas que não resolve. Por isso que eu falei de motivos errados. Não estou falando que é errado estudar. Eu estou falando que você não foi no cerne do problema, na base do problema. E em nenhum momento eu escolhi insegurança financeira. Em nenhum momento eu escolhi desamparo aprendido como resposta para a depressão. Em nenhum momento eu escolhi desafetos, inseguranças ali quanto a questões de afetos sociais, parentais, enfim. Nenhuma criança escolhe isso. Em nenhum momento eu escolhi ter genes para diabetes e depressão. Eu herdo isso dos meus pais, aumentando a minha chance de ter essas doenças. E que são correlacionadas, né? Caso vocês não saibam, né? Mais diabetes, mais chance de depressão, mais depressão, mais chance de diabetes. Como que eu posso, então, simplesmente defender uma meritocracia do ponto de vista neurocientífico, se tudo que eu tenho são conjuntos de neurônios que respondem em determinado ambiente
geram determinada resposta e respondem a essa resposta com reforço positivo ou negativo para que eu continue respondendo ali, estudando. Onde está a meritocracia nisso? O que mais uma vez forma um mundo sem vencedores, tá? É esse o raciocínio que incomoda, ok? E é complexo, né? Eu entendo isso, que seja complexo e que muitas pessoas não vão concordar. Eu gostaria de não concordar comigo, porque aí eu me teria lá em cima falando, olha, não tem essa história. Pô, meritocracia. Eu ralei, eu estudei muito, eu ganhei dinheiro, eu fui atrás. Só que eu não consigo discordar disso porque eu entendo que não há uma área no nosso cérebro puramente intencional. E sim, o que a gente tem são percepções de intenção. Que foi o que eu falei no último vídeo, tá? Então é isso. Só quis trazer esse raciocínio aqui para vocês, né? Foi um vídeo bem limpo aqui, né? Sem edição nem nada disso. Não vou fazer nada disso e acabou. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deem um feedback. Porque tem muita coisa que eu consigo explicar para vocês sem mostrar artigos, sem mostrar ali dados, apenas contando mesmo as coisas, como se fosse uma conversa cara a cara, né? E de repente isso fica até mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou falando, concordando ou não, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e deem feedback aí do que vocês acham, né, desse tipo de raciocínio. E eu deixo como dica de leitura para vocês mais uma vez o livro Determinados do Robert Sapolsky.